O Supremo Tribunal Federal homologou a delação do ex-PN Rony Lessa no caso Marielle Franco. A informação foi divulgada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Segundo Lewandowski, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologou a delação do ex-policial Rony Lessa, preso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Isso significa que a Justiça considerou que Rony Lessa falou a verdade e comprovou os fatos delatados. De acordo com o ministro da Justiça, o depoimento traz elementos importantes para a identificação dos mandantes dos assassinatos em março de 2018 no Rio de Janeiro. O crime é investigado pelo Supremo Tribunal Federal porque um dos suspeitos tem foro privilegiado, mas o caso é mantido em segredo de justiça. Para entender melhor sobre o uso da delação, a gente faz conexão com o Fábio Chaim, que é advogado criminalista. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. Como é que funciona na prática a delação e em quais casos ela é usada pela Justiça? Boa tarde. Boa tarde, prazer em participar do programa. A delação premiada, cujo nome correto é colaboração premiada, é um dispositivo previsto na Lei de Crime Organizado, 12.850. Ela é reservada para casos em que o delito envolva uma organização criminosa e ela é feita de diversas fases. Então, inicialmente é realizada uma negociação entre o investigado e a autoridade policial ou entre o investigado e o promotor de justiça ou procurador da República. São negociados os termos dessa colaboração, as provas que serão oferecidas, as informações, e a partir desse momento é atribuído sigilo e confidencialidade a esse procedimento de negociação e as provas são fornecidas, produzidas. Uma vez comprovado que realmente as informações foram úteis e ajudaram a elucidar a autoria do crime, resgatar a vítima com vida nas hipóteses de sequestro, cárcere privado ou a elucidar os demais autores do delito, essa homologação, então, essa colaboração premiada é homologada e é aplicado algum benefício para este delator. No caso, podendo se referir ou ao perdão judicial, a redução da pena em até 2/3, a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos ou o não oferecimento de denúncia. Então, ele é um benefício que pode ser oferecido não só negociado, oferecido e homologado não só antes da denúncia, como até depois da sentença, desde que ajude a desbaratar a organização criminosa envolvida no ato. Doutor, me corrija se eu estiver errada, por favor, mas ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, certo? Talvez por isso, apesar da pessoa, por exemplo, não ter informado dados importantes na investigação antes, ela só oferecer isso mediante depois a uma negociação, ela não é prejudicada, né? Não há nenhum prejuízo para ela. A colaboração premiada pode ser feita até depois da sentença, de acordo com o interesse e conveniência do delator e o aval da sua representação legal. A colaboração premiada, inclusive, ela precisa que ele esteja sempre acompanhado por um advogado ou defensor público e, na hipótese de conflito de interesses, esse advogado ele pode renunciar, como de fato aconteceu no caso da delação do Rony Lessa. Tem uma curiosidade também, que é a mesma que chegou aqui para a nossa redação, que é o seguinte: a partir do momento que o réu ele coloca informações novas para a Justiça, a partir daí, o que é feito? A Justiça tem que abrir um papel de investigação? Quem faz essa investigação, doutor? A colaboração premiada ela é juridicamente chamada de um meio de obtenção de prova. Então, o colaborador, ele não só indica os autores, mas ele aponta os mecanismos e onde estão as informações e as provas que corroboram as suas alegações. A colaboração premiada ela não pode, isoladamente, ser utilizada para condenar ou para julgar oferecimentos de denúncia contra aqueles que foram delatados. Então, ele aponta onde essas informações podem ser corroboradas e as investigações do inquérito policial fazem, então, o uso dessas informações para buscar elementos adicionais de autoria e de materialidade para eventual oferecimento de denúncia e condenação criminal contra os demais delatados. Ok, doutor, vamos acompanhar de perto o desenrolar desse caso de grande repercussão e, claro, que a gente está atento, né? Como é que essa delação vai se refletir no desfecho
Todo mundo quer saber quem são os mandantes e nós vamos estar atentos. Muito obrigada, viu, pela análise, pelas orientações. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, prazer em participar. Até a próxima. Até.